Bom, gente, o programa Gestão AL de hoje vai entrar num tema diferente dos outros programas que sempre contemplam o mundo corporativo, se bem que no final sempre a gente deixa aquela dica de um grande profissional. E hoje nós estamos aqui no Banco de Sangue da Santa Casa e a gente vai conversar com a Carla Gabriela. Todo mundo conhece doação de sangue, importantíssimo. Da mesma forma também é a doação de plaquetas. Mas o que é plaqueta na verdade, né? Para que serve? E é isso que a gente vai entender um pouco hoje. E o programa Gestão AL, um lado mais social hoje, para poder ajudar aí a todo mundo, todos nós que um dia, quem sabe quando é que a gente vai precisar, né? Algum familiar nosso também. Então, Carla, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. O que é plaqueta? Bom, Luciano, primeiramente obrigado, pela oportunidade de estar discutindo um pouco sobre doação de sangue e plaquetas. E assim, falar de plaqueta, a gente precisa entender que a plaqueta é um componente do sangue. Então, é um componente do sangue que é responsável pela coagulação. Então, eu preciso de plaquetas para que eu garanta que se de repente eu sofrer alguma lesão na minha pele, aquele meu sangue vai coagular e não vou ficar sangrando indefinidamente. Ou então, se eu for submetido a alguma cirurgia, no processo cirúrgico, eu vou sangrar apenas o que está previsto para aquela cirurgia. Então, isso eu penso que paciente que tem um déficit ou na produção ou que essas plaquetas elas são destruídas, eu vou ter uma dificuldade de coagulação, então eu vou estar com uma propensão bem maior ao surgimento de hemorragias. Como é que é feito, na verdade, como é que acontece a doação de plaquetas? Através de que sistema? A gente precisa entender primeiro que a doação de sangue, quando o doador comparece ao banco de sangue, que ele faz aquela doação, o sangue não vai para o paciente daquela forma. Então, aquele sangue primeiro ele vai ser processado. Ele vai ser separado em 3 componentes sanguíneos básicos, que é o concentrado de hemácias, a plaqueta e o plasma. Então, bem semelhante na doação de plaquetas, especificamente, esse doador ele comparece ao serviço e aí ele vai doar como que ele estivesse doando sangue, só que na verdade esse sangue ele é processado durante a coleta. Então, qual que é a vantagem disso? O doador ele não vai doar a célula vermelha, ele não vai doar a hemácia, ele vai doar unicamente aquilo que o paciente está precisando no momento, que é a plaqueta. E diz aqui pra gente, quem pode doar, na verdade, plaqueta? Quem pode doar plaqueta é quem já tenha realizado alguma doação de sangue. Então, para isso, o doador ele precisa preencher todos os requisitos para a doação de sangue. Então, primeiro, tem que estar em boas condições de saúde, não pode ter contraído nenhuma doença transmissível pelo sangue, não pode ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Então, aqueles mesmos requisitos da doação de sangue. Então, comparece ao serviço, traz um documento de identificação com foto e aqui no serviço a gente vai avaliar para ver se essa pessoa é realmente um possível candidato à doação de plaquetas por aférese, que é justamente o nome que a gente dá nessa doação diferenciada. Doação aférese, onde eu permito separar. Então, eu separo para coletar especificamente a plaqueta. Então, esse doador ele comparece ao serviço e ele informa que quer doar plaquetas. O que a gente faz? A gente vai fazer uma avaliação diferenciada nesse doador. Então, primeiro a gente vai observar se ele tem um bom acesso venoso. Então, o que é isso? O doador ele tem que ter uma veia bem calibrosa para poder fazer a doação. Não porque seja uma doação diferente, mas porque é uma doação que demora um pouco mais, já que o sangue ele vai ser processado durante a coleta. Então, é uma doação que não vai demorar apenas 15 minutos, como a doação de sangue. Ela demora um pouco mais, demora em torno de 1 hora. Então, para isso, eu preciso que esse doador ele tenha um acesso venoso de bom calibre, então aquela veia bem calibrosa. E aí, quando eu me certifico que esse doador tem esse bom acesso venoso, eu vou encaminhar esse doador para a triagem clínica, da mesma forma que os doadores de sangue, normalmente. E se esse doador estiver apto, a gente vai colher os exames. E os exames são a sorologia, que é a sorologia idêntica à sorologia dos doadores de sangue, e também um hemograma, porque eu preciso avaliar como é que estão as condições desse doador. Então, se ele tem plaqueta suficiente para ele e para doar. E também como é que está o leucócito, dá uma avaliação geral nesse hemograma desse doador. E aí, de posse desses resultados de hemograma e de sorologia,
Se tiver os resultados todos ok, aí a gente vai convocar esse doador para que ele venha realizar a doação. Então, o importante para doação de plaquetas é que não é uma doação que você vai fazer naquele dia que você chegou no banco de sangue. Tá? Você sempre vem, passa por uma avaliação inicial e aí depois a gente vai agendar essa doação, para que o doador venha em um segundo momento para poder realizar a doação. E vale, claro, registrar aqui aquela famosa pergunta, e os riscos? Existe algum risco? A doação de sangue, como a doação de plaquetas, todo o material que a gente utiliza é material descartável, então não existe qualquer risco de contaminação, então qualquer risco de transmissão de alguma doença pela doação. Sem falar que a doação ela é uma doação muito tranquila. O que pode acontecer é aquele doador que de repente teve uma leve queda de pressão, mas isso comum a qualquer doador, às vezes ficou um pouco ansioso e aí ele tem uma quedazinha de pressão, mas isso comum à doação de sangue normal, não tem nada em específico. Agora é uma pergunta curiosa minha, na verdade. Se a gente comparar doação de sangue e doação de plaqueta, essas estatísticas, por exemplo, a necessidade é mais de sangue, é mais de plaqueta, se mantém ainda aquela... Por que existe, por exemplo, a propaganda pedindo para doar sangue? É porque, claro, o índice é baixo, né? O pessoal não vem doar. E plaqueta? Por que não acontece do mesmo jeito, aquela social, todo mundo chegar na televisão e fazer uma propaganda chamando o pessoal para doar plaqueta? Na verdade, a gente não quer esquecer da doação de sangue, que ela é importantíssima e ela é fundamental para tudo. Então, paciente que vai fazer cirurgia, paciente que tem algum problema hematológico, paciente que chega na emergência, então a gente precisa de sangue. Quando a gente fala em plaqueta, é porque é um componente mais difícil e aí a gente tá pensando num público específico, que é principalmente os pacientes que têm diagnóstico de aplasia medular, alguma síndrome mielodisplásica, que tenham leucemia, que tenham algum déficit de coagulação, pacientes com dengue hemorrágica. Então, esses são os pacientes que eu vou pensar na transfusão de plaquetas. Mas claro que a gente não pode deixar de pensar na doação de sangue, que a gente precisa desse sangue realmente para salvar muitas vidas. E o tempo de doação de plaquetas e de sangue também, aproveitando, a gente já relembra aí a doação de sangue. Qual o tempo? A doação de sangue, ela dura no máximo 15 minutos. E aí, quando eu falo em doação de plaquetas, eu falo que o sangue é processado durante a coleta e isso requer um pouco mais de tempo. Então, eu preciso que esse doador, ele despenda um tempo de uma média de 1 hora para que ele consiga realizar essa doação. Quanto tempo para doar depois? Teoricamente, a gente sabe que após 48 horas, esse doador ele já poderia voltar a vir realizar uma outra doação. Mas aí a gente entende que é cansativo para o doador estar voltando aqui ao serviço. Então, o que a gente faz? Até como uma forma de proteção e de fidelização desse doador. Então, a gente faz uma média de 30 dias. E aí, se a gente for um grupo sanguíneo raro, que a gente precisa num intervalo mais curto, a gente até pode chamar, digamos, com 15 dias. Mas, normalmente, a gente vai convocar, se necessário, a partir de 1 mês. Os locais para doação, alguns pelo menos. Aí, na cidade tem alguns bancos de sangue, né? A gente tem aqui o Banco de Sangue da Santa Casa, e tem também o Hemocentro, que situa-se lá no Trapiche. Tem também outras unidades, como lá no HU, no Hospital Universitário, o Hospital do Açúcar. Tem também o Banco de Sangue, o Hemopac, na Praça do Centenário. E também no interior do estado, em Arapiraca. Bom, e aí vale o pessoal ligar. A gente vai deixar o número, né, da assistente social aqui, do Banco de Sangue da Santa Casa, para que vocês entrem em contato e conheçam um pouco mais sobre como é importante também doar plaqueta. A gente tem um monte de criança aí precisando, idoso, enfim, gente que realmente precisa, porque o sangue... Agora é uma dúvida minha mesmo. Quantas plaquetas, em média, tem uma pessoa normal produz, e a diferença de uma pessoa que tem leucemia para uma pessoa saudável? Uma pessoa, um indivíduo normal, que ele esteja rígido, em boas condições de saúde, ele tem em torno acima de 140 a 150 mil plaquetas.
E aí, para a gente entender, né, a grandiosidade desse problema que esses pacientes de leucemia, principalmente, eles passam, a gente tem crianças aqui com a contagem de plaquetas, às vezes, de 1000 plaquetas. Então, são crianças que não precisam se cortar para sangrar, elas sangram espontaneamente. É um mosquitinho chegar ali. Isso. E o que é que isso faz nessas crianças? Elas ficam com manchas roxas, com hematomas na pele, por causa dessas hemorragias que não, são hemorragias espontâneas, então acabam sangrando pelas fezes, pela gengiva, também é bastante comum. E não existe outra para coibir essa hemorragia, é a transfusão de plaquetas, que aí eu vou aumentar a contagem de plaquetas desses pacientes e eu vou conter essas hemorragias. Eu vou entrar agora na questão profissional do programa, mas no finalzinho eu vou dar uma dica, até pessoal minha, para que o pessoal entenda um pouco sobre essa condição e essa importância da doação de plaquetas. Carla, questão profissional agora. Carla, enfermeira, aí uma grande profissional. O mercado de trabalho hoje, para quem está se formando, o que você aconselha? A gente sabe que hoje em dia sempre a gente precisa fazer um pouco mais, né? E a hemoterapia é um campo relativamente recente quando a gente compara com as outras áreas da medicina, e é uma área que realmente carece de muito estudo, muita pesquisa e de mais profissionais que se interessem pela área, que a gente sabe que sempre quem começa a estudar um pouco de hemoterapia acaba se apaixonando. Aconteceu comigo e com outras pessoas, né? Então a dica é, primeiro, gostar do que faz, né? E segundo, correr atrás e realmente estudar, pesquisar, fazer trabalhos, estar sempre se atualizando, buscando o que é que tem de novo no mercado, nos congressos. E é isso. É um mercado muito competitivo? Não, porque por ser uma área tão especializada, né, dentro da medicina, dentro da área da saúde como um todo, a gente não vê tantos profissionais nessa área. E isso é muito bom, né, porque a gente sabe que tem espaço para muita gente. Para a enfermagem, eu digo, eu enquanto enfermeira, também a gente sabe que existem pouquíssimos profissionais nessa área, enfermeiros atuando na hemoterapia. Então, sempre é uma área que está carecendo muito de estudos e de profissionais, de pessoas que se interessem e que se apaixonem por trabalhar com o sangue. Eu vou agradecer aqui a Carla, a participação no programa, mas eu vou também deixar minha dica aí, o conselho de como é que a gente entende um pouco mais sobre a importância da doação de plaquetas, de uma maneira bem simples e bem direta também. É só, turma, vocês chegarem e dar um pulinho aqui, ou na ala do SUS, ou enfim, qualquer hospital que tenham crianças com câncer, vocês vão ver o sofrimento e a dificuldade que é. Não só para a criança, muitas vezes, mas para os pais também que sofrem junto, e quem vai lá também participar. Aí você começa a sentir na pele essa necessidade, aí passa a ser um doador de plaqueta e aí começa a ajudar a salvar vidas também. Desculpa aí um pouquinho a franqueza, mas é o mesmo recado que foi dado para o governo, para apoiar o governo, do mesmo jeito na questão social, a gente aqui, a equipe toda, aí está dando esse aval, da maneira bem simples. Vem conhecer que no instante você vai ver a importância de doar plaqueta, para quem precisa, e sangue também. A gente sabe, não puxando sardinha, né? Mas Luciano entende bem do que a gente está falando. Luciano é doador de plaqueta nosso já há algum tempo, né? E aí ele sabe realmente como é a doação e sabe como é a necessidade desses pacientes. E aí hoje ele está aqui nessa oportunidade de fazendo o trabalho de multiplicar, né, a importância dessa doação de plaquetas. É um conselho, né? Vale a pena. Depois que doar também, fazer a visita aí às crianças, para saber até quem você vai doar. Às vezes tem criança que você faz a doação, depois você vai conhecer a história dela e você passa a fazer parte também da vida dela, né? E da alegria também de poder ver ela se recuperando e indo para casa com os pais. Gente, muito obrigado. Carla, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos que você deu aqui, tanto na questão social, né, como na questão profissional também. Fica aí o agradecimento do Gestão AL e de todo mundo aí que está assistindo a gente, tá bom? Obrigado. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Programa Gestão AL no ar, hoje com um tema diferente. Pioneiro também, porque envolve aí o tênis, esporte que acredito um dos mais completos. E a gente vai descobrir isso hoje justamente com uma grande atleta
e representou aí o nosso estado durante muito tempo. Marina Tavares, que também é pioneira de um projeto social fantástico que a gente vai conhecer aqui. Então, eu vou aqui conversar com Marina. Muito obrigado, Marina. Prazer receber você aqui no nosso programa. Primeiro, a gente vai conversar e entender sobre a carreira da Marina Tavares. Marina, quando foi que tudo começou, na verdade, e por que parou? Obrigada a vocês do programa por estarem me recebendo. Comecei a jogar tênis aos 8 anos de idade, justamente aqui no Jaraguá Tênis Clube, e foi meio por acaso, né? Comecei com um primo que era da mesma idade, que a gente fazia tudo junto, né? Tudo que um inventava de fazer, natação, outro ia, e a gente ganhou 2 raquetes de uma tia que tinha chegado de viagem e começamos no tênis. Começamos a fazer aula juntos, depois de 6 meses ele parou, eu continuei. No primeiro ano participei de 8 torneios, acho que cheguei à final de 6, então já fui criando gosto e daí segui, né? Aí com 10 para 11 anos comecei a jogar os torneios nacionais, com 13 eu já estava liderando o ranking nacional em simples e duplas e comecei a participar dos torneios internacionais. Terminei minha carreira de juvenil aos 18 anos, em 2002, estando entre as 20 melhores duplistas do mundo no juvenil. Participei por 2 vezes seguidas, 2 anos seguidos, 2001 e 2002, de 3 dos 4 torneios de Grand Slam, foi Roland Garros, Wimbledon e US Open. Em 2002 cheguei às semifinais de duplas do torneio de Wimbledon e a partir de 2003 comecei a jogar no circuito profissional, que cheguei a 17 finais, sendo dessas 17 finais 12 títulos. Fiquei entre as 200 melhores do mundo em duplas, isso me deu a condição de número 1 do Brasil. Cheguei a representar o Brasil na Fed Cup, que é a versão feminina da Copa Davis, no melhor resultado que o Brasil teve nos últimos 10 anos, que a gente chegou a um play-off do Grupo Mundial. A gente foi fazer o confronto lá na Croácia contra o time da Croácia, e se a gente ganhasse esse confronto a gente iria para o Grupo Mundial dos 8 melhores equipes, e então assim teve muita coisa. Marina, conta pra gente como foi que começou, como é que você é idealizadora, como é que começou o projeto do Instituto Marina Tavares? Foi justo quando eu me vi nessa situação, né, forçada a interromper a minha carreira profissional no tênis, e uma das minhas ex-parceiras, que também foi minha treinadora, que é uma ex-tenista, Vanessa Menga, ela já tinha um projeto social que funcionava em São Paulo, com 400, 500 crianças. Era um projeto grande que eu já tinha visitado algumas vezes, já tinha gostado, né? E surgiu a ideia de trazer para cá. E aí eu vi uma forma de me manter vinculada ao esporte e fazer alguma coisa para ajudar, né, assim, as crianças do nosso estado. E aí comecei com um projeto aqui no Jaraguá Tênis Clube. No ano seguinte formalizei a criação do instituto, né, que é quem gere o projeto, e estamos aí até hoje, né, com o projeto funcionando aqui, com as dificuldades, mas é o que eu digo, o trabalho é muito gratificante, a gente vê que faz uma diferença na vida dessas crianças, e eu pretendo que isso vá em frente. E agora eu te pergunto, dessas crianças todas, hoje, quantas fazem parte do projeto? E se a gente já tem algum nome aí que a gente pode pensar que vai levar Alagoas aí ao cenário nacional como campeão? Hoje a gente está com um número reduzido de crianças, a gente está com 40 crianças fixas, já passaram várias, inclusive assim, às vezes acontece muito assim, se mudou daqui, então não consegue estar fazendo deslocamento. Alguns mudam, como o projeto só acontece pela manhã, os que mudam o turno da escola e passam a estudar de manhã ficam impossibilitados de vir. Mas assim, a gente conseguiu, essa turminha desses 40 são assim bem fiéis, eles não faltam, eles já estão assim, a maioria desde o início do projeto. Alguns passaram e não puderam permanecer, enfim. E assim, nos campeonatos que tem aqui da federação, eles sempre disponibilizam algumas vagas para os meninos do projeto,
E tem alguns que já, esse ano eu acho que já chegaram a 3 ou 4 finais. Então assim, os meninos jogam bem, principalmente os que estão ali. Meninos e meninas. Meninos e meninas, é que tem muito mais meninos, Eu acho que a gente deve ter 80% sexo masculino, isso. Mas tem algumas meninas, e os que estão assim mais no nível competitivo, que são mais interessados para essa parte, eles têm um desenvolvimento muito bom. A equipe de professores que a gente está hoje, que é liderada pelo Josenildo, que é conhecido aqui como Galego, ele é formado em educação física, assim, é uma pessoa humana muito boa e um profissional muito competente. Então, assim, quem está aqui no dia a dia coordenando é ele tem mais 2 auxiliares em quadra, eu fico mais, assim, por fora, correndo atrás, né, organizando questão com os patrocinadores, os contratos, correndo atrás dessa parte de viabilizar isso, e ele está no dia a dia e ele está fazendo um trabalho muito bom, tanto de base com os pequenininhos que estão iniciando, quanto com esses que já estão com um nível de tênis, e assim, é um nível considerável, assim, e são meninos que, assim, eles têm todas as limitações possíveis, né, assim, de vida, enfim, passam por diversas dificuldades, mas isso termina que quando eles entram na quadra vira um motivo a mais para superar, né. E dá gosto de ver, assim, os meninos, eles estão num nível bom, e é o que eu digo, aqui infelizmente a gente não tem essa ambição de que nenhum se torne um campeão a nível mundial, porque a gente sabe que é muito fora da realidade, né, assim, você pega uma pessoa de classe média e essa pessoa já não vai conseguir bancar se não tiver um apoio do patrocinador. Então, uma criança que vem numa situação de maior vulnerabilidade social é muito difícil, né? Então, assim, a gente quer realmente que no pouco tempo que a gente pode, que eles não estejam na rua, não estejam fazendo ou pensando em coisa errada, que eles criem gosto pelo esporte, que, assim, alguns já trabalham nos torneios, auxiliando, pegando bola, alguns já estão com vínculo aqui no clube, auxiliando professores que já estão com um nível melhor. Então, o professor está dando uma aula, precisa que bata a bola com o aluno, já usa esse menino, né, assim, no bom sentido, para que esteja ali auxiliando. Assim, é mais de tentar encaminhar eles dessa forma do que propriamente dito formar um campeão nos torneios, mas um campeão para a vida, né, que eles possam estar tendo essas oportunidades e estar ao mesmo tempo caindo fora de coisas que estão aí no mundo, e eles, se não estivessem aqui participando do projeto, talvez poderiam estar entrando com maior facilidade, né. E é verdade, Marina, parabéns, porque na verdade acaba tirando as crianças aí de estar em contato com o mundo das drogas, do crime, sendo aliciado por pessoas aí de má índole, enfim. Então é uma série de coisas que o esporte favorece justamente a tornar a vida mais saudável. E Marina, e diz aqui pra gente, futuro. O que vem aí de projeto para o futuro, para o Instituto? O que vocês estão pensando, por exemplo, para 2014? 2016 tem a Olimpíada, né? Então, e aí, para o futuro? A gente, com muita luta, né, espera poder estar mantendo o projeto e estar ampliando. A gente sempre esbarra na questão da dificuldade financeira, que a gente precisa de mais apoio, de um apoio de governo, de prefeitura, né, porque aí a ideia é estar ampliando o projeto, estar fazendo em outros horários, estar podendo ter mais crianças participando, poder oferecer outras atividades, não só o tênis. Agora, inclusive, a gente fechou uma parceria com o SESMAC, o curso de Educação Física, que eles vão disponibilizar o treinamento físico dos meninos. Então, a gente fez um convênio com o curso de Educação Física, e às terças e quintas, quando os meninos vêm para cá para fazer o treinamento, eles vão ter também esse acompanhamento físico do pessoal do curso de Educação Física lá. Então, assim, a gente quer o quanto a gente possa agregar de coisas boas e positivas para ter mais crianças e ter eles aqui no clube por mais tempo, fazendo mais atividades produtivas, melhor, né? Essa é a ideia. Parabéns pelo projeto. Aí o programa Gestão a Ele, nós já agradecemos a sua participação, Marina, aqui. E a Marina, como grande atleta, profissional aí, bom, infelizmente não está ainda no mercado, né, atuando como deveria, devido à falta de incentivo
dos órgãos competentes, mas é uma grande profissional, entende demais do tênis, porque, claro, foi a vida dela. Então a gente vai pedir aqui, daqui a pouco a Marina vai deixar aqui o conselho para quem quer seguir aí a carreira de esportista, né, de profissional, de grande campeão aí no mundo do tênis. Mas eu vou perguntar aqui, Marina, e na questão profissional, para um instituto, por exemplo, quais são os requisitos para quem está assistindo a gente, poxa, se motivou e de repente talvez até um outro esporte ou em uma outra categoria, mas tenha vontade de fazer o mesmo, de desenvolver um projeto, constituir, criar um instituto. Quais são os procedimentos, quais as dificuldades, Marina? Na verdade, a simples criação do instituto não envolve uma grande burocracia, né? É uma coisa mais simples. Agora sim, é bom ter bem clara a finalidade, já ter um espaço, de repente até já começar como eu fiz, assim, você antes de criar, você bota o projeto em prática, veja se ele vai andar dessa maneira, realmente o que é que você precisa, o que é que você pode estar fazendo, né? Porque aí você já tem no dia a dia o que é que você acha que vai dar certo para poder aí formalizar, né? Eu acho que foi o caminho mais certo a seguir. E assim, eu estou à disposição, a gente inclusive a gente já teve durante 1 ano e meio esse mesmo projeto que funciona aqui no Jaraguá, a gente teve ele no interior, em Arapiraca, a gente teve o projeto funcionando lá com mais crianças, porque lá eles têm a escola de tempo integral, então eram 120 crianças que a gente atendia lá no espaço que eles tinham para o tênis. Então, assim, é uma coisa que é viável em outros esportes. Então, acho que todo mundo que tem a possibilidade de tá fazendo isso é válido e ajuda. Eu vou perguntar qual a maior dificuldade, mas eu já imagino qual seja. Mas o que fazer, então, para driblar essa dificuldade? Qual a maior dificuldade, Marina? A dificuldade é justamente de estar viabilizando, né? São os famosos patrocínios que eu já sofri com isso na minha carreira, agora continuo sofrendo com o Instituto. Mas, infelizmente, faz parte porque a gente vive num estado que são poucas as pessoas, são poucas as empresas que têm essa visão, né, que dão importância a isso, né, porque na verdade assim, a empresa está contribuindo, não é só de ter a marca dela, assim, não é só um retorno de mídia, digamos assim, a empresa que apoia um projeto desse está contribuindo de fato com a melhoria de uma parte da sociedade, né, efetivamente. Então, a maior dificuldade é essa, é você bater em 200 portas para achar uma que tenha essa visão e que apoie. Perseverança, então. Isso. Não desistir. Marina, muito obrigado pela participação aqui no programa Gestão AL. Seja muito bem-vinda também para, não sei, quando tiver um outro torneio, quando houver realmente uma competição, o programa está aberto para poder fazer aí a divulgação, onde a gente puder apoiar, tá joia? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado também, gente, a vocês e até daqui a pouco. Tchau, tchau. A minha dica é que você siga em frente, né? Você procure estar cercado de bons profissionais sérios, competentes, um treinador, um preparador físico, um nutricionista, fisioterapeuta, né? Uma equipe que lhe dê condições de fazer uma boa preparação, uma boa programação de calendário, né? E o ideal é que o atleta realmente, se possível, fique focado somente com o trabalho do atleta, né? No meu caso, eu sempre tive que correr muito atrás, né, das outras coisas que termina atrapalhando um pouco, mas assim, o ideal é que o atleta fique focado na obrigação que é de treinar, de render, de entrar na quadra e fazer bons jogos, né? Então, com a cabeça boa para estar lutando, para estar buscando a vitória, né? O tênis é um esporte duro, que a cada semana de torneio só uma pessoa sai vitoriosa, todos os outros, até o vice-campeão é perdedor, mas assim, que lute bastante, né? E siga em frente. Relações públicas para melhorar gestões. Programa Gestão AL, hoje aqui na UFAL, Universidade aqui Federal de Alagoas, para conversar com Manuela Neves, que é professora de Relações Públicas e mestre em Comunicação. Bom, Manuela, muito obrigado pela sua presença. E eu já começo com a seguinte pergunta. Relações Públicas tem sido alvo nas revistas e de matérias que dizem o seguinte: é uma das profissões do futuro. A que se deve isso?
O reconhecimento, assim, que tem parecido hoje nas revistas, nas matérias, é o reconhecimento que o mercado tem tido da importância da gestão das relações. Então, daí assim, o crescimento dessa bolsa, dessa ampliação da atividade e de se buscar este profissional. Então, o reconhecimento de que as relações elas precisam ser estabelecidas, mas mantidas, sustentadas, levam, então, a uma busca por essa compreensão do que sejam as relações públicas para se aplicar, então, nos órgãos públicos e nas instituições privadas. Enfim, acho que esse movimento do mercado tem buscado novos profissionais e, digamos assim, tem dado a esses profissionais também novos desafios para constituir ainda melhor a sua atividade. E dentro das organizações, como é que ela entra, como é que ela acontece para poder facilitar justamente essas empresas, a administração, as gestões? A primeira coisa assim, da atividade de relações públicas é o reconhecimento da alta administração dessa atividade. Então, assim, a atividade ela só consegue ser plena, ela só consegue ser verdadeiramente relações públicas quando a gestão, a alta gestão, tem o reconhecimento dela. Quer dizer, o funcionário pode até ter, primeiro do que a gestão, mas se essa empresa não tiver na alta gestão um reconhecimento da atividade, ela dificilmente vai se desenvolver. Ela precisa de que todos tenham essa compreensão de que as relações são as relações que sustentam as instituições. São elas que fazem desenvolver um bom trabalho, um bom produto, um bom preço, porque o preço também vai estar atrelado a uma relação, a relação que se tem com o produto via o funcionário, o partícipe daquela instituição. Então, diretamente, está ligado também ao RH, ou seja, tangencia, são relações públicas, embora se tenha um setor de relações públicas, a atividade, o processo de relações públicas, ela permeia toda a instituição. Ela não deve estar fechada numa sala. Em termos das ações, do planejamento, sim, precisamos de um espaço para pensá-la. Mas, em termos de processo, relações públicas, ela permeia toda a instituição. E o RH é alguém que vai ajudar a gente a entender para quem a gente vai fazer essas relações públicas. Quem é esse público? Então, conosco, ela vai ajudando a gerir. Não é só desenvolver, por exemplo, um veículo de comunicação, mas é entender o processo para que esse veículo saia, por exemplo. Então, o RH, como também, por exemplo, toda a gestão de marketing, que vai mexer com o contábil, né? vai mexer com o contador, vai mexer com a questão do direito, vai mexer com o administrador. Então, quem trabalha com relações públicas deve estar atento a essa relação com outros profissionais. Então, a gente não trabalha sozinho. E daí o sentido da atividade, inclusive. Né? Relações públicas, ela tem esse sentido mesmo. Manuela, e o mercado alagoano? Como é que está recebendo esses profissionais? Se existe receio, se existem barreiras, e se existem, como é que está o processo? Enfim, como é que está funcionando hoje? Então, houve uma conquista das relações públicas no mercado alagoano, sim. Eu vejo isso, por exemplo, na procura dos estagiários, do aluno estagiário em relações públicas e das contratações dos nossos alunos que se formam por aqui. Mas ainda há um caminho a percorrer, porque ainda há uma certa barreira pela confusão que se dá no nome das relações públicas, né? Se confunde um pouco relações públicas com comunicação de uma forma geral, e aí, ou então acham que comunicação... Mas tem a ligação, né? Tem. O curso é de comunicação e temos as nossas habilitações, relações públicas, jornalismo e publicidade. Por exemplo, aqui em Alagoas a gente tem essas 3 habilitações. Mas cada uma, digamos assim, tem a sua especificidade, né? Tem a sua característica.
E muitas vezes o que acontece? Alguém está procurando um gestor das relações institucionais e contrata, sei lá, um publicitário ou um jornalista. Não que isso não possa acontecer, mas o que é importante é que esse profissional saiba do que se trata, né? O que se trata uma gestão de relações públicas. O que é que se trata a comunicação organizacional. Então, a importância talvez seja entendermos melhor esses conceitos para que o mercado, então, possa contratar com mais clareza. E aí, claro, assim, há talvez um movimento da academia em esclarecer esses conceitos a partir das pesquisas feitas, a partir dos trabalhos elaborados pelos teóricos, digamos assim. E há também um movimento de quem está no mercado esclarecer essas teorias nas suas práticas, mostrando na prática o que é a comunicação organizacional, o que é relações públicas. Porque as relações públicas, ela existe, veja, parece um contrassenso, mas as relações públicas existem mesmo quando não existe um profissional de RP, ela existe ali. Agora, muitas vezes ela está caótica, muitas vezes ela está, digamos assim, um tanto estagnada. Então, o importante é se reconhecer o espaço de que há por exemplo, em algumas instituições, um hiato, ali há um vazio que precisa ser preenchido. Como? Reelaborando as relações, revendo, retomando algumas relações, ampliando outras. Então, na verdade, ainda falta um reconhecimento desse espaço e nesse reconhecimento a função de relações públicas. Entendi. E o mercado alagoano já descobriu esse profissional? Falta muito? Então, acho que já faltou mais. Já faltou mais. A gente está num bom caminho. Mas a gente ainda precisa percorrer um pouco isso, assim, esclarecer mais o nome. O nome ainda se confunde. A gente tem empresas, por exemplo, que tem assessorias de comunicação, e nessa assessoria de comunicação tem só jornalista. E temos assessoria de marketing, onde só tem RP. Dividindo. Por exemplo, na minha visão, isso é uma divisão pouco produtiva. A gente precisaria, na verdade, trabalhar a questão mais integradora da comunicação. E o que parece, conceitualmente, quando eu digo assim, assessoria de comunicação e de marketing, estando o jornalismo na comunicação, parece que RP não é comunicação. Né? E parece que marketing é relações públicas. E são, digamos assim, 3 instâncias diferentes. RP e jornalismo participam do contexto comunicacional e participam do contexto de marketing. Portanto, talvez ficasse melhor uma assessoria de comunicação e marketing. Talvez ficasse mais ajustado. E aí a gente trabalharia a ideia de integração. RP, jornal, publicidade e, digamos assim, a gestão de marketing. Eu acho que essa compreensão é que ainda está faltando, mas eu acho que o mercado alagoano tem assim, crescido e tem buscado essa gestão, tem descoberto que a gestão das relações sustentam as suas marcas. Assim. Sustentar a marca não é só fazer uma boa publicidade, é também fazer uma boa publicidade, mas eu saber sobre a qualidade do meu produto, a qualidade do meu serviço e a qualidade da relação que se tem com o público, consumidor ou consumidor em potencial, ou da sociedade, da comunidade do entorno da empresa, isso é constituinte para uma atividade realmente boa e produtiva no mercado. Então, eu acho que a RP é isso, e eu acho que a gente está caminhando para essa descoberta mais ampla no mercado alagoano. Relações públicas, ficou aqui constatado que é importantíssimo para qualquer empresa, para a parte política também, né, Manuela? Uhum. É um investimento caro? É um investimento possível. É um investimento possível. Eu acho que é um investimento possível, assim. O que é que fica caro, né? Muitas vezes, o que é que eu acho que fica caro? Quando a gente não atinge o que a gente quer. Então, o que é possível? Quando a gente tem uma ideia clara de quais os públicos vamos atingir, e aí sim a gente tem facilmente um trabalho de relações públicas. Porque se eu tenho o público, eu sei como chegar. Assim, é mais fácil eu saber como chegar, porque eu tenho claro. E também tenho que saber o que é que eu quero.
com esse público. Acho que com essas perguntas, quem é e o que é que eu quero com ele, eu tenho aí um caminho fácil para gerir relações públicas. Então, para fazer entender um pouquinho, Manuela, você tem um exemplo de alguma empresa que utilizou de RP e teve um diferencial no mercado? Você tem algum exemplo que possa ilustrar para a gente entender como é que da importância desse profissional, da empresa? Tem sim, tem uma marca assim, que teve alguns problemas com o seu público nessa história dela com o público, ela teve que buscar, assim, ela buscou, na verdade, veja a história dela, ela buscou uma agência de publicidade para rever a sua marca, a sua logomarca, como é que eles poderiam se apresentar ao público. E quando ele foi buscar a empresa, aí o publicitário então disse assim, não, a gente precisa gerir essa marca. E aí Cito contratou também uma empresa de relações públicas. Não sei se vocês conhecem o Metallica, começou ontem, né? E o Metallica teve por exemplo, uma história interessante, porque ele teve um problema com o seu público e foi buscar numa empresa de relações públicas uma retomada da sua marca, já que na sua história ela tinha uma relação muito próxima, mas aconteceram algumas coisas que distanciou a marca com o público. E aí, assim, há um plano de outras músicas, de um outro comportamento, de formatação do show. Então, tudo isso pensado para aproximar banda do público. Além de a gente ter também algumas empresas que trabalham as relações desde o seu início, como a Pão de Açúcar. Então, você já tem lugar de gente feliz, quer dizer, ela já tem essa ideia de buscar para trazer para dentro dela a família. E é uma ideia de uma família feliz, tal, que é muito bem trabalhada na propaganda, mas que se a empresa não for acolhedora, se o seu funcionário não souber acolher esse consumidor, ele não volta, né? E como é uma marca que se sustenta, deduzimos então que essa ação de relações públicas dele, de trazer o sentimento de família para dentro do supermercado, que é um lugar que as famílias precisam, se encontram, enfim, ela deu certo, né? Que é uma marca que hoje está bem presente em todo o Brasil. Conta um pouquinho aqui pra gente, bem rápido, como é que surgiu a história de relações públicas, quando, de onde partiu, de alguma necessidade, onde? O surgimento das relações públicas vem da política. Assim, foi o primeiro termo assim, usado foi nos Estados Unidos, mas o termo, quando foi usado como relações públicas, era talvez no sentido mais da opinião pública, assim, buscar uma opinião pública favorável, que é uma outra coisa também que a gente trabalha, né? A gente se preocupa com essa opinião. Mas a gente precisa, para se preocupar com ela, não é só saber o que ela acha e tentar fazer alguma coisa, mas é também ouvi-la. Assim, não é só saber e pronto, não, mas é interagir, digamos assim. A interação é que é o grande processo da opinião pública, não só os números da opinião, né? Não é, a opinião para a gente não é mais que número, mas é a interpretação disso, o que é que está dizendo, e essa interação. Relações públicas, eu acredito que agora nós entendemos um pouco mais sobre esse mercado gigantesco que está nascendo, entender um pouco mais como funciona, a necessidade que o mercado tem sobre o profissional. E Manuela, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu espero que tenha sido bom, produtivo e claro. Muito produtivo. Manuela, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Fiquem com Deus, até a próxima.